Sabe quantas calorias tem aquele shopping do fim de semana? Então, depois de um vem outro e também tem as festas. Vinhos, espumante, uísque, tudo isso. A gente vai falar agora sobre calorias das bebidas com especialistas como a nutricionista Andréa Fernanda e o personal trainer Marcelo Bezerra. Semana chegando, e aí, planejou para onde vai, o que vai fazer? Então, com as bebidas vem as calorias. E a partir de agora a gente traz para vocês no Insight TV separações, ou seja, você vai saber com a gente qual mais ou menos a taxa calórica por bebidas. A gente vai iniciar com a cerveja e estamos aqui com a nutricionista, que é a Andréa, e o Marcelo, que é personal trainer, para saber mais ou menos como fazer o equilíbrio. Andréa, isso não quer dizer que tenha necessariamente que deixar de beber, mas é bom saber quantas calorias tem, por exemplo, num copo de cerveja. Sim, certamente é interessante a gente saber o perfil nutricional do que está bebendo. Lembrando que as bebidas elas foram inicialmente utilizadas como medicamento, uso medicinal e hoje elas são de uso social, consumo social. É interessante saber cerveja, que é uma das bebidas mais consumidas no nosso país. Piauí, então, nesse calor? O calor, aqui em Teresina, só fica bom se a cerveja estiver super gelada. Em 100 ml de cerveja, nós temos em cerca de 43 calorias. É uma das bebidas alcoólicas que tem menor teor calórico. Tá? As bebidas elas são, vamos chamar de divididas entre fermentadas e destiladas. Bebidas fermentadas como cervejas e vinhos, elas possuem um teor alcoólico menor, entre 4% e 7%, enquanto que as bebidas destiladas elas possuem um teor alcoólico maior, que pode variar entre 30%, 40%, chegando até 90%, como é o caso da tequila e do uísque, 70%. A gente também é pesada, não é? Então, isso também nós temos aí rum, cachaça, o aguardente, a vodka, né, que são as que têm um teor alcoólico maior. Rivanildo, quanto mais álcool, quanto mais teor alcoólico tiver a bebida, mais calorias ela vai ter. Imagine que 1 grama de carboidrato possui 4 calorias, 1 grama de gordura, 9 calorias e 1 grama de álcool possui 7 calorias. E assim, as bebidas elas vão se incrementando, a gente tem hoje mais os drinks, né? Os drinks, quando se soma aqueles componentes de drinks, por exemplo, vodka com açúcar, com alguma fruta, ele se torna até mais calórico do que a cerveja. Então, mesmo que seja com adoçante? Então se a gente pôr o adoçante em substituição... Diminui um pouco. Diminui de forma considerável. Imagine que 100 gramas de adoçante contém 350 calorias. Numa caipirosca, por exemplo, a gente utiliza 2 a 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 110 calorias. Então, se você tem numa caipirosca quase 300 calorias, vodka, fruta e açúcar, a gente consegue diminuir aí 100, 110 calorias. É bom. Álcool sempre é vilão na saúde, na bebida de forma geral? O álcool, ele tende a ser mais vilão do que benéfico. Nós temos uma classe de bebidas, que são os vinhos, especialmente o vinho tinto, que tem uma substância chamada, uma classe de substâncias chamada polifenóis. Esses polifenóis, eles têm um poder antioxidante, protege o coração, promove uma saúde cardiovascular. O que a gente quer chamar a atenção com isso? Vinho é bom, vinho é ótimo. Ele tem um teor alcoólico e um teor calórico, vamos chamar aqui de intermediário, um pouco mais que cerveja, mas a quantidade de vinho que nós tomamos é menor do que a quantidade de cerveja. André, por isso que o ideal, né, para o coração seria uma taça diária. Aí toma 1 litro, não é? Aí complica de vinho tinto, não é? Uma taça mais ou menos 107 calorias, vezes 3, 4. Isso. A gente só chama atenção, Rivanildo, do seguinte, por o vinho tinto conter o álcool e conter os polifenóis que são úteis, que são úteis para a saúde do coração, a gente também não vai levar isso ao pé da letra. Por quê? Em algumas pessoas, especialmente pessoas com pressão alta, hipertensão arterial ou aquelas que têm triglicerídeos aumentado, não está recomendado o consumo de álcool. Isso já é álcool já aumenta a triglicérides geral.
Triglicerídeos é um tipo de gordura que é do metabolismo dos lipídios e nosso fígado produz colesterol e produz triglicerídeos, mas ele também pode aumentar via consumo dieta. Se uma pessoa ingerir excesso de carboidratos, massas ou excesso de álcool, ela pode ter o seu nível de triglicerídeos aumentado. Quais são as consequências disso? Imagine que o valor normal de triglicerídeos no sangue é menos que 150 miligramas por decilitro. Para chegar a 500, 700, a gente encontra algumas pessoas que tomam excesso de cachaça, excesso de uísque, excesso de álcool, eles têm esse valor. Isso é perigoso. Primeiro, pode provocar pancreatite. Uma inflamação importante no pâncreas, que é uma glândula que produz enzimas e hormônios muito importantes para o nosso organismo. Pode provocar diabetes. O excesso de triglicerídeos também provoca a ateroma, né, que se constitui como uma placa de gordura que está na íntima da artéria. E de uma maneira geral, o álcool, ele consumido a longo prazo, ele vai trazer outras consequências deletérias para o organismo da pessoa. Olha só, a gente está ilustrando aqui, né, com cerveja. Marcelo, personal, por exemplo, você não bebe, né? Hoje também não. Assim, quando eu comecei a treinar, eu sempre tive a intenção de melhorar, né, os meus resultados. E assim, eu ouvia falar muito que o álcool atrapalhava. Então assim, eu fui conhecendo, fui lendo. E realmente, quando você para observar que o álcool vai ter de efeito no seu corpo, não é uma coisa benéfica. Porque assim, a Andréia, ela falou de calorias. Calorias de proteínas, calorias de carboidratos, falou de calorias do álcool. Mas assim, o carboidrato, a proteína tem funções dentro do organismo, né, as suas calorias em si, funções estruturais, energéticas. Já o álcool são chamadas calorias vazias, né? Então assim, quem está assim, desejando melhorar, baixar o percentual de gordura, emagrecer ou mesmo ganhar massa muscular, melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório, o álcool ele vai agir assim, de forma deletéria, ele não vai ter nenhum benefício. Além do que, quando você bebe, dependendo da quantidade que você bebe, né, você vai ter uma quantidade, você vai desidratar. Isso, consequentemente, se você for um atleta de rendimento, você cai em torno de 30% a 40% esse rendimento. E se você for um atleta, uma pessoa que treina ou caminha 3 vezes por semana, o teu gasto energético não vai ser suficiente para compensar o gasto calórico que você ingeriu com o consumo de álcool. Então nem adianta beber muito no fim de semana e chegar na segunda-feira para o professor e dizer, aí, bebi muito, como compensar? Tem alguma fórmula secreta? Não é? Eu sempre sou bem claro para os meus alunos, olha, não vão deixar de deixar a tua vida social, que passa a semana trabalhando. Aí tem muitos alunos que falam assim, professor, eu treino para poder beber no final de semana. Aí eu disse, mas e os seus resultados, suas conquistas? Você tem que minimizar. Bebe, se for beber, bebe mais pouquinho, só social mesmo, não é preciso cair, né, ficar... Então, se for beber, melhor escolher entre a cerveja, o vinho e champanhe. Champanhe e vinho tem menos caloria, teoricamente. Com certeza, porque assim, a cerveja tem menos calorias, mas só que você bebe mais quantidade. Na verdade, o vinho, entendeu? Então assim, quando você vai para o uísque, você sempre bebe menor quantidade. Mas quando você vai comparar, na realidade, as duas coisas vão, de certa forma, comprometer os seus objetivos em si. Tanto em termos estéticos, em termos de emagrecimento, em termos de quem busca saúde, né, qualidade de vida. Então o ideal é, já que gosta de beber, moderação, né? Os petiscos, mais perigo então para a saúde? Apesar de ser maravilhosos, né? Todo mundo quer. Com certeza, muito saborosos. A gente sempre olhando nos cardápios, vê as opções que a gente tem. E é isso que o Marcelo estava falando, que eu gostaria de complementar. Quando a gente toma cerveja, por exemplo, que tem baixa caloria, o volume da cerveja ele é maior. Então, nós temos numa latinha de cerveja 140 calorias, para 100 ml 43. Só que a gente não bebe somente cerveja, né? Ou quando for outra bebida só, né? A gente vem com os petiscos, que esses é que vão incrementar as calorias. Imagine que depois de 5 latas de cerveja e um petisco como esse de torresmo, que a gente está vendo aqui, que é bem hipercalórico, bem hiperlipídico, com bem gordura saturada, contribui para aumentar calorias e a longo prazo, não vai ser uma vez que se faça isso que vai fazer, né, que seja ruim para o organismo, mas a longo prazo... E você bebendo ainda, claro, né? Eu aprecio, eu gosto
de pouca bebida alcoólica, realmente, prefiro vinho. E lembrando aqui, eu gostaria de aproveitar e dar umas dicas. A gente estava falando um pouco antes sobre vinho, né? Para aquelas pessoas que têm hipertensão ou que têm triglicerídeos aumentados, uma alternativa ao vinho seria o consumo de suco de uva integral, que tem o polifenol que é recomendado. Em relação à bebida e álcool, o que é que nós nutricionistas recomendamos, Ivanildo? Que, primeiro, não faça ingestão de bebida alcoólica com o estômago vazio, porque a absorção do álcool ela vai ser bem mais rápida, a pessoa pode ficar mais tonto mais rápido. O álcool desidrata. Então, muita água, né, na hora da bebida. A recomendação, embora a gente saiba que na prática muitas pessoas não conseguem fazê-lo, é a cada intervalo entre um copo e outro de bebida alcoólica tomar água pura, não refrigerante, não outro tipo de bebida, não suco também, água. Mas com relação ao álcool de forma geral, ele funciona a mesma medida para homens e mulheres, André? Não, é diferente. O homem, vamos chamar aqui que ele tem uma resistência, ele metaboliza melhor o álcool. Tanto que a recomendação de álcool para homens e para mulheres é diferente. Enquanto o homem tem uma recomendação diária de até 2 doses, a mulher 1 dose, porque ela metaboliza menos. Quanto isso significa em termos práticos? 1 dose de cerveja equivale a 350 ml, uma latinha. Vinho, 1 cálice de 150 ml e bebida destilada como uísque, 1 dose de 45 ml. Então o homem pode o dobro disso e a mulher... Não adianta a mulher chegar, quero um duplo de uísque, né? Bom, depende da claro que depende da resistência cada um. Da resistência, e existem alguns estudos demonstrando que as mulheres elas possuem uma enzima que metaboliza o álcool em menor quantidade, uma enzima chamada álcool desidrogenase. Mas isso a gente sabe que tem algumas mulheres que resistem, que conseguem tomar mais álcool do que os homens. Perder peso é fácil, professor? Chegar assim no fim de semana, período de festas de fim de ano, consumo de bebida a mais, culinárias, né, de ceias de Natal, como é que fica isso? Nessa época do ano é um pouquinho mais complicado, né? Porque tem essas questões da confraternização. Mas assim, eu sempre falo para os alunos o seguinte: perder peso, se você tiver um foco, uma disciplina, uma frequência de treino, e você consegue. Porque assim, você fala o seguinte, ó, eu controlo apenas 1 hora da sua vida, que é o seu treino. O restante, as 23 horas, é com você. Quando são 3 vezes, são 3 vezes. Então, assim, é uma parceria, né, entre o professor, você ter com a disciplina que você tem que ter com a alimentação e com o treino. Essa época de dezembro, né, é época muito difícil, as pessoas conseguem, até mesmo quem tem muita disciplina no treino, na alimentação, cede às guloseimas, né? Ok, então, diante dessas informações, beba com moderação e tenha conhecimento de quantas calorias você está ingerindo num copo de cerveja, numa dose de uísque, numa taça de vinho ou de espumante. O importante é você ter consciência disso e trabalhar para compensar, não tem nenhum problema de saúde com isso, André? Não, de forma alguma. Quando você consegue consumir todos os alimentos no seu dia a dia de forma moderada, você pode compensar. Acho que o Marcelo reforçou bastante a questão da atividade física. Ele, fala bem sobre isso, que a atividade física ela pode compensar alguns excessos e que quando chega esses momentos de viagem, de confraternização, de festas, termina que as pessoas se excedem um pouco mais porque se expõem mais a comer e beber mais. Ok, obrigado. Eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir, eu cantando pra curar. O meu canto é força, meu canto é magia, e quem em Deus confia, só Deus pode derrubar.